Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Vou fazer uma leitura aqui do verso 1 até o verso 22, para que nós possamos entender o contexto. Êxodo, capítulo 3, já é uma passagem bastante conhecida dos irmãos. Quando Deus se encontra com Moisés ali no meio do deserto e se revela a ele através da sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Verso 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo e os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual será lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-os fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto,
para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios, com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Eu vou pular agora para o capítulo 4, verso 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. O que é isso que você tem em suas mãos? O que é isso que você tem em suas mãos? Irmãos, para nós entendermos aqui o contexto, Deus ouviu o clamor de Israel, que estava como escravo no Egito havia 400 anos. Deus então se revela a Moisés no meio do deserto, falando de dentro da sarça, e Moisés ficou muito espantado, porque a sarça se queimava, mas não se consumia. E Deus falou do meio da sarça, dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo, e desci para libertar Israel do Egito. Eu imagino a alegria que Moisés deve ter sentido naquele momento. Moisés ficou extasiante. Ele falou: meu Deus, o próprio Deus veio aqui para nos libertar. E Moisés ficou muito animado, irmãos, com aquelas palavras. Mas em seguida Deus fala com ele: vá você até Faraó e diga que eu mandei libertar o meu povo. Naquele momento foi como se fosse uma ducha de água fria. No primeiro momento Moisés entendeu que o próprio Deus seria o libertador. Mas então Deus diz: vá você. Irmão, sabe o que acontece? Muitas vezes nós viemos ao culto em busca de uma bênção. Isso não é errado. Deus, Ele é um Deus abençoador. Mas tem momentos em que Deus quer que nós sejamos um canal de bênção na vida de alguém, porque nós temos uma tendência a querermos as coisas somente para nós. Inclusive as nossas canções, muitas delas remetem somente a nós. Olha para mim, Deus, olha para mim. Eu quero subir como Zaqueu. Eu. Sendo que Deus, Ele quer que, muito mais que você receba uma bênção, mas que você seja uma bênção. Tem pessoas clamando a Deus por um milagre. Deus quer que você seja um milagre na vida de alguém. Tem pessoas buscando de Deus respostas. Deus quer que você seja resposta para essa geração perversa e corrupta que está lá fora. Moisés achou que estava tudo resolvido. Deus chegou, pronto. Deus falou assim: não, mas eu vou usar você. E Ele pergunta: o que é que você tem nas suas mãos? Muitas pessoas podem estar pensando assim: eu vim no dia errado de culto. Eu estou passando por lutas na minha casa, por pelejas, eu estou precisando de uma solução de Deus. Deus quer que você seja um solucionador. Amém. A solução vai vir como consequência, irmãos. Comece a se preocupar com as coisas de Deus, e Deus vai se preocupar com a sua família. Comece a se envolver com aquilo que Deus mais ama, que são vidas. Irmãos, tem gente indo para o inferno, e a gente preocupado que Deus nos dê a chave da vitória. Tem pessoas morrendo e indo para o inferno.
Tem família se acabando nas mãos de Satanás. E a gente preocupado porque o gás em casa está acabando. Eu vou para a igreja orar, pedir Jesus um dinheiro. Moisés se achava incapaz de ser um libertador. Assim como muita gente está olhando para mim agora, pensando assim: o que eu posso fazer para Deus? Você sabia que Deus quer libertar a sua família toda? Quantos tem ainda na família pessoas que não servem a Deus, que não são cristãs? Todo mundo, praticamente. Aí você ora e fala assim: Senhor, liberta minha família, liberta meus pais, Senhor, da idolatria, liberta meus filhos, Senhor, dos vícios. Aí Deus fala assim: vá você e fala com eles. Fala, não, nós somos assim. Quando Deus falou com Moisés, quando Deus falou assim: olha, você será um instrumento de libertação do meu povo, Moisés se encheu de argumentos. Assim como na nossa mente, nós também nos enchemos de argumentos. O primeiro argumento de Moisés, se você ler o capítulo 4, você vai ver que ele disse assim: eu sou pesado de boca e de língua. A maioria dos teólogos acredita que Moisés era gago. Outros creem que ele, por ser hebreu, mas criado com os egípcios, ele adquiriu um sotaque meio estranho. O fato é que ele não se achava em condições de falar em nome de Jesus, em nome de Deus, assim como muitos aqui. Se eu chegar para uma irmã, para um irmão e dizer assim: olha, Deus manda você ir lá no seu vizinho, dar um recado para ele, de que se ele não se converter, Deus vai passar o facão lá na casa dele, e você vai dizer: eu não tenho condições para isso não. Irmãos, na verdade, se nós formos olhar a nossa condição, nenhum de nós é digno. Todas as vezes que eu sou chamado para pregar em qualquer lugar, eu venho assim, com muito temor e muito tremor, e dizendo para Deus assim: Senhor, quem sou eu? Isso que Moisés falou aqui, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Foi a primeira coisa que ele falou. Quem sou eu? E Deus sempre me dá a resposta: você não é nada mesmo não, mas eu vou com você. Foi o que Deus falou para Moisés: eu vou contigo, eu serei contigo. E é engraçado que Deus, às vezes ele é engraçado em algumas coisas. Deus fala para Moisés assim, quando Moisés fala: eu sou pesado de boca e de língua, eu não sei falar direito. Deus fala assim: eu vou mandar Arão com você. Não foi isso que ele falou? Vou mandar Arão para te ajudar. Sabe quantas vezes Arão falou em nome de Deus? Eu não vi nenhuma na Bíblia. Se os pastores tiverem visto, ele pode me ajudar. A única vez eu acho que Moisés deixou as coisas sob a coordenação de Arão. Arão mandou fazer um bezerro de ouro. Olha que pastor auxiliar complicado, pastor Lucas. O pastor presidente foi lá no monte buscar uma revelação e voltou com os 10 mandamentos. E o pastor Arão mandou fazer um bezerro de ouro, mandou o povo se prostrar e adorar ele. Foi a ajuda de Arão. Mas havia um junto com Moisés que não se corrompeu, chamado Josué. Sabia disso? A Bíblia diz que todo o povo se corrompeu adorando o bezerro de ouro, menos um: Josué. Josué foi servir Moisés. Enquanto Moisés estava no monte lá buscando a revelação dos 10 mandamentos, Josué não subiu, mas ele ficou lá no pé do monte. Ele deve ter pensado assim: eu vou ficar aqui porque se ele precisar de alguma coisa, eu estou aqui. A bênção de servir, a bênção de servir. Muitas pessoas deixam de cair porque resolvem servir a Deus, resolvem servir aos irmãos. Deus estava chamando Moisés para uma grande obra, irmãos, mas ele se via pequeno demais. Hoje Deus vai desafiar você a sair daqui com uma palavra profética, não para a sua vida,
mas para a vida de alguém que você ama e que você quer ver aos pés de Jesus. Nós não somos dignos mesmo não, mas o sangue de Jesus nos limpou e nos purificou. E aí nós nos tornamos dignos. E aí Pedro diz assim: vocês antes não eram nem povo, mas agora vocês são nação eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus para anunciar as boas novas. Nós fomos salvos. Seria muito bom se nós fôssemos salvos e subíssemos para o céu. Não é isso que Deus quer. Você é salvo, você aceitou a Cristo no seu coração, e agora você tem uma missão aqui na terra: anunciar Jesus para aqueles que ainda não conheceram Ele. Me perdoe, eu não trago uma nova revelação, eu trago a revelação velha, a revelação que foi dada lá em Mateus 28. Ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão já foi dada. Tem gente que fica esperando assim: eu ainda não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu tenho que fazer ainda. Faça discípulos, faça aquilo que Jesus mandou fazer, pregue o Evangelho para alguém. O que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem nas suas mãos? O problema é que nós olhamos, irmãos, para nós mesmos. Quando Deus nos desafia para uma obra missionária, nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para a nossa incapacidade, olhamos para as nossas limitações, para a nossa falta de recursos, e nos esquecemos que nós servimos a um Deus que não é um Deus natural, é um Deus sobrenatural. Não é um Deus que depende de recursos humanos, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Se Deus chamou você, Ele mesmo te capacita. Quando Deus chamou Abraão lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama um velho, Deus chama um idoso. Poucas pessoas gostam de trabalhar com idosos na igreja. Eu vou nessas igrejas tudo aí, assim: tem um ministério infantil, rede de homens, rede de mulheres, mas aqui, quem cuida da terceira idade? Não tem. Poucas pessoas se dispõem a trabalhar com a terceira idade nas igrejas. Mas Deus é um Deus meio louco, né? Com perdão da palavra. Deus é um Deus estranho. E Ele começa um ministério de formar uma nação como um idoso. Ele chama Abraão aos 85, 86 anos de idade e fala assim: eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão, apesar de não entender aquele negócio, ele cumpre o que Deus está falando. Sai da sua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais, e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Mas aonde que é, Deus? Vai andando que eu vou te mostrar. Mais de 20 anos depois, Abraão questiona Deus: Deus, você lembra que o Senhor fez uma promessa há mais de 20 anos atrás? Lembro. Pois é, ué. Até hoje eu não tenho nenhum filho. O meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. Deus fala assim: Abraão, sai da sua tenda, sai para fora da sua tenda, olha para as estrelas. Abraão olha, conta as estrelas. Meu Deus, como contar a estrela? Em um outro momento Deus fala assim: pegue grãos de areia, enche sua mão de grãos de areia. E Abraão pega grãos de areia, e Deus fala: conte esses grãos. Abraão começa a contar, fala: não tem jeito. Deus fala: pois assim será a sua descendência. No tempo certo, sua esposa Sara, daqui a um ano, dará à luz um filho. Porque Deus, irmãos, Ele não depende das circunstâncias para agir. Deus não depende de recursos naturais. Deus age no sobrenatural. Se Deus está chamando você, se Deus te der uma palavra aqui hoje, meu irmão, se Deus te der uma missão aqui hoje, pode ter certeza de que você é a melhor pessoa para cumprir isso, porque Ele chama e Ele capacita. Mas nós começamos a olhar para nós mesmos, olhamos para a nossa incapacidade. Deus pergunta para Moisés: Moisés,
Tá bom, eu já sei que você é gago, eu já sei que você está com medo do povo não acreditar em você, você está cheio de complexo de inferioridade, achando que você não tem capacidade. O que você tem nas suas mãos? Moisés fala: uma vara. Irmãos, com aquela vara de Moisés, que era uma vara comum, não tinha nada de místico na vara. As pessoas ainda hoje, os historiadores, devem procurar a vara de Moisés para encostar nela, para ver se tem alguma coisa. Não tem nada, é uma vara comum de pastor, mas com aquela vara nas mãos de Deus, Moisés abriu o mar. Aquela vara fez nascer água da rocha. Aquela vara foi um instrumento de milagres. Consagre o que você tem nas suas mãos a Deus, porque Deus pode fazer grandes coisas. Um dia, Jesus estava pregando para uma multidão de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E os discípulos chegaram para ele e disseram: Jesus, nós não temos alimento para essa multidão. E Jesus fez de uma outra maneira essa mesma pergunta: o que é que vocês têm nas mãos? Ah, Jesus, tem um menino aqui que trouxe 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Vocês já sabem o resto da história. A maioria de vocês sabe. Com aqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou toda aquela multidão. E no final ainda sobraram 12 cestos cheios. Eu quero fazer uma pergunta para você. Haviam 5.000 homens ali. Vocês acham que somente um jovem tinha alimento? Nós somos aqui umas 70 pessoas aproximadamente, pastor. Se eu perguntar a algum dos irmãos ali: alguém tem um biscoito, uma barra de cereal, um chiclete, alguma coisa aí? Certa, onde tem criança tem comida. É ou não é? Mãe de menino pequeno não sai de casa sem levar um alimento. Então, entre aquelas 5.000 pessoas, vocês creem que só aquele jovem tinha alimento? Claro que não. Só ele teve coragem de dar o seu alimento. Ele entregou o pouco que ele tinha nas mãos de Jesus. Ainda hoje existe uma multidão faminta lá fora, e eu e você temos alimento para eles. Amém. Quantos entendem isso? Digam amém. Amém. Só que a maioria de nós prefere guardar para si só. Poucos são aqueles que chegam até Jesus e falam: Jesus, eu tenho um pouquinho só aqui, eu não sei muito de Bíblia não, eu só sei que o Senhor salva, cura e liberta, mas eu quero consagrar o que eu sei ao Senhor. Eu quero ser um instrumento de milagre na minha casa, na minha rua, no meu bairro. Irmãos, eu sei que essa é uma igreja missionária, eu sei que essa é uma igreja que tem projetos, e eu respeito muito isso. Eu acho maravilhoso o trabalho que as igrejas evangélicas fazem, mas tem coisas que Deus pediu para fazer a você, que não estão ligadas diretamente à igreja. Sabia disso? Tem projetos que são individuais seus. É claro que vai ter a bênção do seu pastor, a intercessão da igreja, mas tem coisas que Deus pediu para você fazer. As adolescentes lá na sua rua estão engravidando, aos 13, 14 anos, é porque você ainda não começou um projeto com elas ainda. É porque você ainda não reuniu elas para dar uma palavra para elas lá na sua garagem. As famílias lá no seu bairro estão se desfazendo, os bares estão cheios, o alcoolismo está dominando, o adultério está destruindo famílias. É porque você não convidou ninguém ainda para vir aqui na igreja. É porque você não teve coragem ainda de pegar a sua Bíblia, bater na porta do seu vizinho: bom dia, tudo bom? Eu trouxe um recado de Deus para você. O recado de Deus para mim Ele mandou falar que amou você tanto que deu o filho dele para morrer por sua causa. E se você crê em Jesus, você vai ser salvo, você vai ter vida eterna. Tem projetos que estão além das 4 paredes da igreja. Quantos creem nisso? Amém. Muitas vezes, irmãos, nós estamos
presos na nossa religiosidade, na nossa zona de conforto, fazendo as coisas para Deus, sim, mas limitados aqui ao espaço físico da igreja. Deus quer muito mais do que um culto que você presta a Ele no domingo, do que uma canção que você ministra a Ele aqui na frente. O perdido está lá fora. Sabe o que acontece hoje em dia nos nossos cultos? Eu falo como batista também. Os nossos cultos viraram crente falando de Jesus para outro crente, crente falando de Jesus para outro crente. Infelizmente, nós perdemos o ímpeto missionário, e o perdido continua morrendo, continua indo para o inferno sem Jesus, famílias se desfazendo, pessoas se acabando aí nas drogas, nas bebidas, homens aí no adultério, na prostituição, na pornografia, e nós aqui, cultuando a Deus. Aleluia, Jesus, olha para mim, me abençoa, me dá uma bênção, Jesus. Esse é o tempo de mudar a nossa oração. Antigamente nós orávamos assim: Senhor, abre as portas de emprego para mim, Senhor, enche a minha despensa de alimento. Hoje nós temos que orar assim: Senhor, nos dá as nações, transforma essa cidade, Jesus, usa-me como um canal de bênção. Eu gosto muito daquela música da Aline Barros, como um farol que brilha, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. Usa-me. Quando Deus chamou Moisés falou assim: eis-me aqui. No primeiro momento nós, tá bom, Jesus, eu vou sair daqui, pronto. Mas aí quando nós olhamos para nós mesmos, acho que não vai dar não. Vou deixar isso aí para o departamento de missões. Deus quer transformar aquilo que nós temos para oferecer, ainda que nós achemos que é pouco, mas será algo útil para a realização da obra de Deus. Irmãos, Deus é que dá a graça, Deus é que faz frutificar, Deus é que dá o crescimento. Use aquilo que você tem com fé, ainda que você julgue ser mínimo. Comece fazendo algo por alguém. Sabe qual que é o nosso grande problema? É que nós queremos fazer parte de projetos grandiosos demais, e às vezes o projeto que Deus tem para você é salvar uma pessoa. É uma pessoa. Tem um cara chamado Barnabé na Bíblia. Barnabé é citado discipulando uma pessoa só. Não é, pastor Luiz? Eu não vi ele mais na Bíblia. Pode ser que a história tenha associado ele a outras conversões, mas Barnabé é citado na conversão de uma pessoa só. Sabe de quem? O apóstolo Paulo. Um cara só bastou. A vida de Paulo está ecoando até hoje para nós. Irmãos, eu falo com os meninos que o pior inimigo do bom é o excelente. Às vezes nós queremos fazer coisas excelentes, grandiosas, e enquanto a gente não vê um CNPJ, um escritório, uma estrutura, a gente não começa. Talvez Deus quer usar a sala da sua casa. A igreja não trabalha com células, tem culto nos lares, não é isso? De repente abre sua casa para fazer um culto lá. Faz igual Cornélio em Atos 10, convida os vizinhos, os parentes e os amigos mais íntimos, e chama o pregador e deixa o Espírito Santo à vontade lá. Talvez é isso que Deus quer. O que é que você tem nas suas mãos? Independente do que seja, irmãos, consagre a Deus o que você tem nas suas mãos. Se alguém perguntasse lá em 1 Samuel capítulo 17 para um menino de 17 anos chamado Davi: o que é que você tem nas suas mãos? Eu tenho 5 pedrinhas aqui, ué, e vou partir para cima desse gigante.
Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4, verso 2, perguntou para a viúva: o que é que você tem nas suas mãos? Ela falou assim: olha, eu tenho um pouquinho de farinha aqui, um pouquinho de azeite, só. Mas eu consagro a ti, profeta. Deus fez um milagre na vida daquela mulher. O que é que você tem nas suas mãos? Infelizmente, muitas pessoas que hoje estão com as mãos cheias, um dia vão se apresentar a Deus com as mãos vazias. O que é que Deus tem dado a você e que você pode usar para fazer a obra dele? Você sabia que a sua vida hoje, presta atenção, vamos falar que eu falei heresia aqui depois. Você sabia que a sua vida hoje para Deus é mais importante do que a vida de Abraão, do que a vida de Moisés, do que a vida de Josué? A sua vida é mais importante do que a vida de Paulo, por um simples motivo: todos esses homens que eu falei estão mortos e você está vivo. Diga glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9, verso 4 diz assim: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mais vale um cachorrinho vivo, que sou eu e você, do que um leão morto, que foi Sansão, Paulo, João Batista, homens maravilhosos, citados aí na galeria, né? Muitos deles citados na galeria dos heróis da fé. Maravilhosa aquela galeria, só que todo mundo já partiu. Deus deve olhar para a terra e dizer: eu tenho saudade de Paulo na terra, de João Batista, dos discípulos de Jesus, de Pedro, de João, mas eu não tenho mais eles, eles não me servem para mais nada. Hoje eu tenho Rubens, Gabriel, Alessandro, Edivaldo. Eles vão fazer a diferença. Eles vão fazer a diferença. Aonde você foi plantado é para que você faça a diferença. E o que você tem que pode ser usado por Deus? Sua casa pode ser um lugar de cura, de milagre. Pode ser um lugar onde vai se pregar a palavra, onde vai ter cultos a Deus ali. Tem pessoas que Deus tem dado dinheiro. Tem pessoas que Deus tem honrado nas finanças. Abençoa então aqui a igreja. Abençoa a obra missionária. O que é que você tem nas mãos? Dinheiro. Então, traz para cá, ué. A verdadeira religião é amparar a viúva, o órfão e o necessitado. Religião não é só ficar aqui fazendo culto não, gente. O que é que você tem em suas mãos? A inteligência. Tem pessoas que têm assim uma visão empreendedora. Chega para o pastor, pastor, eu quero ajudar aqui na igreja. Eu sou, sei lá, eu sou formado em administração, eu sou psicólogo, eu sou economista, eu tenho um dom, eu tenho uma habilidade, eu quero colocar isso à disposição do reino. O que é que você tem nas suas mãos? Em 1439, um homem chamado Gutenberg inventou uma máquina tipográfica. O que ele tinha nas mãos? Uma impressora. Mas para Deus, quando você consagra algo a Ele, Ele torna aquilo um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. Sabe qual foi o primeiro livro que esse homem imprimiu? A Bíblia Sagrada. Ele conseguiu popularizar a Bíblia numa época em que poucos tinham acesso a ela. O que é que você tem nas suas mãos? Você pode servir como um instrumento de milagre na vida de alguém. Você veio buscar um milagre? Deus quer que você seja um milagre. Você veio buscar uma bênção? Deus quer que você seja uma bênção. Você veio buscar respostas? Seja a resposta de Deus na vida de alguém.